A paz do Senhor Jesus esteja conosco. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde e conceda para você grandes bênçãos e vitórias. O Espírito Santo de Deus está conosco para nos fortalecer e nos encher da sua graça e do seu divino amor. E eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor vai nos fortalecer mais uma vez através da palavra de Deus. Fique à vontade para fazer nos comentários o seu pedido de oração. Não esqueça de clicar em gostei, em deixar o seu like. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e outras vidas serem alcançadas aqui no YouTube. E a palavra de Deus para o meu e para o seu coração está escrita no Evangelho que escreveu João, no capítulo de número 2 e no verso de número 7 a seguir, que nos diz: Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Essa passagem é bastante conhecida entre todos nós. No Evangelho de João, no capítulo 2, nos narra a história de Jesus em um casamento. Jesus foi convidado para um casamento e diz a Bíblia que o vinho acabou, e o vinho fazia parte da festa de um casamento naquela época. E era o costume dar o vinho bom no começo da festa, e depois que as pessoas bebessem o vinho bom, eles davam um vinho inferior. E pelo fato do vinho ter acabado, a mãe de Jesus pede para que Jesus venha fazer um milagre naquele momento. E diz a Bíblia que Jesus ele ordena que enche as talhas de água. E no momento que eles enchem as talhas de água e eles tiram aquela água, a água não é mais água, a água agora é vinho. E no momento que o mestre-sala prova aquele vinho, aquela água feita em vinho, diz a Bíblia que ele fica pensando como pode eles deixaram o melhor vinho no final da festa. E nessa história nós podemos tirar diversas lições espirituais para as nossas vidas. A primeira lição que eu aprendo nessa história da água sendo transformada em vinho é que Jesus tem o poder de transformar aquilo que não é para ser o que é. Ou seja, Jesus tem o poder de transformar a água em vinho. Jesus tem o poder de transformar as nossas vidas. Jesus tem o poder de transformar sua situação financeira. Jesus tem o poder de transformar a sua família. Se você passa uma crise no casamento, Jesus tem o poder de transformar essa crise em grandes vitórias, em grandes testemunhos. Se você passa um problema financeiro, Jesus tem o poder de transformar essa situação. Jesus tem o poder de transformar o deserto em manancial de águas vivas. E se você, quem sabe, está como esse casamento, quem sabe a sua vida, faltou o vinho representa a alegria, representa a felicidade. E na vida de muitas famílias, de muitas pessoas, o vinho tem acabado, a alegria tem acabado. Mas eu quero te dizer uma coisa, Jesus foi convidado para o teu casamento. Jesus foi convidado para estar na tua casa, e Ele está na tua casa. E pelo simples fato de Jesus estar no casamento, o vinho pode acabar, mas Ele é fiel para transformar água em vinho. Ou seja,
Deus vai transformar a sua história. Assim como Ele transformou a água em vinho, Deus vai transformar a sua história, vai transformar a sua vida. E um hino de vitória você cantará, porque Deus é com você para te conceder grandes bênçãos. A segunda lição que eu aprendo nessa história da água sendo transformada em vinho é que o mestre Sala tinha indagado: vocês deixaram o melhor vinho por final? O que eu aprendo aqui? Muitas das vezes, o melhor de Deus não vem no começo, mas vem no final. Por essa razão, nós não podemos desistir. Quem sabe ainda você não viveu o melhor de Deus na terra, mas persevere em oração. Continue firme com Jesus, porque o melhor de Deus ainda vai chegar nas nossas vidas. Deus tem surpresa para você. Deus tem vitória para você. Quem sabe você tem orado, tem pedido e não tem alcançado a resposta que você queria. Mas assim diz o Senhor para você nesta manhã: eu ouvi a tua oração e vou transformar o teu deserto em um jardim florido. Vou transformar essa circunstância difícil em um testemunho de vitória. Assim como eu transformei água em vinho, diz o Senhor, eu transformarei a tua vida, a tua história, e o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, será glorificado na vitória que eu te entregarei. Amém? Então creia de todo o coração e esta palavra se cumpre em nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela é aplicável para as nossas vidas, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele operou no passado, Ele continua operando e continuará operando em nossas vidas. Assim como Ele transformou a água em vinho, Ele também tem o poder de transformar as circunstâncias da vida. E como o mestre Sala falou, você deixou o melhor vinho no final. Muitas das vezes é assim que Deus faz. Ele sempre deixa o melhor no final. Quem sabe o seu começo, o começo da sua história, foi um começo de luta, foi um começo de dificuldades, foi um começo de grandes batalhas, mas o melhor de Deus está para vir. Vamos viver um tempo de paz, um tempo de vitória. O Senhor tem o melhor para nós. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 29 e no verso 11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, Deus ele tem pensamentos, planos de paz, de bênçãos para as nossas vidas. A única coisa que precisamos fazer é continuarmos firmes com Deus e acreditarmos de todo o nosso coração que o Senhor tem o melhor para nós. Isto é tomar posse da bênção, é crer de todo o coração que Deus tem planos de paz para as nossas vidas e para as nossas famílias. Amém? Então esta é a palavra de Deus para os nossos corações nessa manhã. Evangelho de João, capítulo 2. Jesus transformou a água em vinho e Ele tem o poder de transformar em nossas vidas todas as coisas. Repita comigo esta frase: eu creio que o Senhor transformará o meu deserto em um jardim florido. Eu creio que o Senhor transformará as minhas lágrimas em sorrisos de alegria. Eu creio que o Senhor transformará a minha vida mais e mais, assim como Ele transformou a água em vinho. E eu tomo posse de todas as bênçãos e vitórias que o Senhor preparou para mim. Que Deus abençoe a sua vida, minha querida irmã e meu querido irmão. E saiba que você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. E assim como Deus transformou a água em vinho, Deus é fiel para transformar a nossa história, porque a nossa história, a nossa vida estão nas mãos do Senhor. E o nosso Deus é um bom pastor, o nosso Deus é o nosso advogado, nosso Deus é o nosso juiz,
O nosso Deus é um médico dos médicos, é aquele que faz maravilhas na vida de todos os seus filhos. Tome posse da sua vitória e creia de todo o coração. Você é mais do que vencedor e você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E que a bênção do Senhor esteja em nossas vidas nesta manhã deste dia e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. A paz do Senhor Jesus.